Hoje a gente vai ter um papo com o Patrick. Patrick, ele é cofundador e CEO da Recrute AI. A Recrute AI é uma empresa no conceito de startup totalmente apoiada em tecnologia e é uma empresa que já nasce com a inteligência artificial como base para fazer toda a parte de seleção, ajudar as empresas que precisam contratar em grande volume a encontrar os melhores profissionais da forma mais rápida. Ele vai poder explicar isso melhor para a gente. Patrick, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo. Conta um pouquinho dessa sua história. A gente está aqui no Cubo Itaú, ambiente que ele frequenta constantemente. Eu sempre estou por aqui conversando com algumas coisas. Ele é uma das startups selecionadas para participar desse ecossistema e tem outros pontos de conquistas que ele vai poder contar para a gente também. Valeu, Rico. Obrigado aí pelo convite, participar aqui do Innovatalks. Bom, vou tentar falar rapidamente sobre mim e principalmente sobre a Recrute AI. Eu sou formado em administração, mas eu gosto de falar que eu sou nerd desde os 8 anos de idade. Que eu aprendi, eu tive acesso à tecnologia muito rápido. Uma época até que tecnologia, né? Você está falando ali início dos anos 90 ali, né? Era uma coisa que pouca gente tinha acesso, infelizmente, no Brasil. Eu tive logo e me apaixonei por aquilo. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com tecnologia. Depois até na adolescência pensei em virar músico, mas não, depois não, tecnologia realmente. Mas sou formado em administração. E eu acho que essas duas coisas têm muito a ver porque eu sempre quis empreender com tecnologia. E acabei me tornando um empreendedor serial. Então a Recrute é a minha terceira empresa, minha segunda startup e a segunda que tem soluções, traz soluções para recursos humanos, RH. Bom, a Recrute aí, como o nome diz, ela já tem RH, tem RH e AI no nome. Então é a junção perfeita do que a gente quer fazer. A gente quer e logo ficou muito claro para mim que IA e principalmente IAs generativas iam transformar vários tipos de processos dentro dos recursos humanos e um deles era recrutamento e seleção. Então foi esse que a gente escolheu porque a dor era latente e não havia muitas soluções que conseguissem usar o conhecimento humano, as interações humanas como inteligência para recrutamento e seleção. Então foi daí que a gente começou a história. Ela começa na pandemia, tá? Então já tem uma história aí. Mas a visão da Recrute aí sempre foi: vamos criar o processo seletivo do futuro e a generativa, né, vai ser uma base e um pilar importantíssimo nisso. E vale lembrar que quando a gente começou não existia ChatGPT, não existia essas coisas. Hoje é muito fácil olhar, né, e falar, não, claro que isso é o futuro, todo mundo olha o futuro, mas lá atrás, quando a gente começou, em 2020 mais ou menos, não, era uma aposta. Sim. Mas que está se mostrando que esse é o caminho realmente, então a gente acaba saindo na frente, né? E é muito bacana vocês terem feito toda essa jornada, porque o aprendizado do uso da inteligência artificial antes da inteligência artificial generativa, ela está no conceito do aprendizado de máquina, né, de machine learning, que é muito pautado em uso de dados. Perfeito. Hoje, com o generativo, você consegue fazer um monte de coisas, mas não necessariamente você tem que usar dados e abastecer toda uma base de conhecimento com muitos dados. Ela colhe os dados naturalmente na rede, mas para uma empresa conseguir ter resultados, ela tem que trabalhar com dados dela, ela tem que ter toda uma personalização. E a generativa ajudou muito nisso, porque quando a gente fala dos agentes hoje, né, você consegue personificar, né? Você transforma uma inteligência artificial em quase uma pessoa mesmo, trabalhando com uma função, com um papel, uma entrega, e vocês estão trabalhando com isso. Sim. É interessante, né? Porque antes a gente chama das LLMs, né? Os Large Language Models, que são a base ali, né, do GPT, por exemplo. Mas antes deles, realmente você está certo, assim. Você tem que ter um trabalho muito grande de garimpar dados ali para entender o que é que você... Primeiro você tem que entender o que é que você queria fazer com IA
E segundo ok, então para fazer isso, que dados eu preciso? Hoje realmente essa coisa meio que se abstrai um pouco. Sim. Embora seja muito importante ter dados disponíveis para que você consiga, com esses dados, extrair melhor o que as LLMs conseguem te entregar, mas isso que era considerado antigamente uma barreira, ela já não existe mais. Para você ter uma ideia, na Recruit AI a gente chegou a ter quase 100 modelos treinados internamente, 100 modelos de processamento de linguagem natural, treinados in-house, internamente pelo nosso time, que faziam, assim, das mais diversas coisas que a gente fazia na época. E, para vocês terem ideia, deve ter sobrado ali 10 no máximo, 8, vai. O resto eles foram gradativamente sendo substituídos por LLMs, que por terem um contexto maior, terem mais dados, acabam tendo uma performance melhor, além da questão da conversação. Né? E que abre um leque de oportunidades para recrutamento e seleção, que é um processo que praticamente roda em conversações, ou seja, você conversa para conhecer a pessoa, para entrevistá-la, enfim, tudo é conversação. Então, é um casamento perfeito. Não quer dizer que não, assim, é plug and play também. Vou pegar aqui, sei lá, um ChatGPT, um subscription, vou colocar lá e começar a conversar com ele, ter uma entrevista. Não é bem assim. E aí entra um pouco os dados que você já tem, porque você vai usar eles para modelar um pouco melhor interações, extrações de informação, enfim. E é isso que a gente gosta de falar, que assim, a Recruit AI, ela meio que nasceu meio que esperando que as LLMs surgissem, porque era meio que a gente estava tentando fazer um negócio ali e sempre esbarrando em alguma coisa técnica, e a gente tentava fazer, inventar algum tipo de tecnologia ou algum tipo de modelo que fizesse, mas quando elas apareceram, assim, foi Era o que faltava. Foi mágico, foi mágico pra gente, porque a gente falou, é isso. Sim. É isso, agora eu consigo fazer o que a gente tinha envisionado ali atrás, entendeu? E era o trajeto do desenho da inteligência artificial, na verdade, né? Já era essa construção de, primeiro você basear em dados, construir ali com aprendizagem de máquina, trazer dados, mas era muito dessa questão preditiva. Exato. Mas o próximo passo, que é o que todo mundo buscava, era em que momento a gente vai conseguir conversar com essa inteligência. Tanto que existia essa identificação, até em filmes, né, de em algum momento a gente vai conseguir conversar com essa inteligência, e a grande forma de perceber que você tinha uma inteligência de verdade era quando você não iria perceber que você não estava conversando mais teste de Turing, né? O teste de Turing, que agora já conseguiu passar pelo teste. Não, o teste de Turing foi... O teste de Turing, né, para quem não conhece, assim, era uma ideia quando foi cunhado ali pelo Alan Turing, e que ele que teve ali o primeiro... assim, a primeira visão de que não, se eu estou fazendo um computador que ele consegue, eu tenho input e output, eu vou extrapolar aqui que agora eu tenho um poder computacional infinito, eu tenho dados infinitos, então um dia essa máquina vai poder pensar. E aí ele falou, não, vai existir uma inteligência artificial. E aí ele falou, pô, mas então se um dia eu estiver conversando com a inteligência artificial, quando é que eu vou saber que ela é uma inteligência artificial? Aí ele falou, não, um teste é basicamente o seguinte, se eu estiver conversando com algo e eu não souber distinguir se aquilo que eu estou conversando é um computador ou uma pessoa, então a gente chegou nesse ponto. O problema é que esse teste já foi esfacelado há algum tempo já. Então, na verdade, a nossa barra já cresceu. Não, peraí, calma, isso não chega a ser uma inteligência geral artificial. Sim. Tem ainda algo mais na frente, né? Mas o teste de Turing, muita gente, não pouca gente, afirmava que não aconteceria. Você não vai chegar nesse ponto onde você não vai conseguir, ou isso seria realmente coisa para muito lá na frente. Então, pegou muita gente surpresa realmente, assim, e é interessante trazer isso porque era, para mim, de novo, né, comecei ali em tecnologia final dos anos 80, né, internet ali no começo, 95, 96, isso, e as pessoas falavam, o teste de Turing, aquilo lá, acabou, assim, e passou rápido, essa tá? Etapa já venceu. Passou rápido. Ninguém nem mais lembra. Uma coisa interessante que eu, como atuo nessa área de inovação e marketing, eu percebo muito essa necessidade dos negócios exatamente de buscar diferencial competitivo, né?
Agora, com a inteligência artificial, você tem a possibilidade de criar coisas muito rápido, validar coisas muito rápido, buscar dados e informações que você teria que fazer pesquisas antes de formas muito complexas, abordando pessoas. Isso tudo hoje é feito assim, né? De um dia para o outro você Sim. tem acesso a isso. Mas tem uma coisa que isso não entrega, que é a capacidade de relacionar de uma forma que seja inteligente, e é onde a modelagem, os agentes fazem diferença. Você, por exemplo, quando você tem um diferencial competitivo no seu negócio, eu percebo que ele está numa coisa que eu vi do seu modelo de negócio, que é, por exemplo, numa entrevista feita usando inteligência, onde a pessoa entrevistada sente que a experiência foi incrível. Exato. Isso vira um super diferencial, porque mantém uma relação humana, usa tecnologia, traz assertividade depois para o recrutador, ou melhor, para a pessoa da empresa, o gestor Exato. que precisava daquela vaga. E como que é esse processo? O que vocês fazem para que esse projeto entregue esse diferencial, no sentido de como que é essa experiência para o cliente? Isso é sempre foi muito engraçado, assim, porque a gente às vezes pensa que por algo ser feito executado por uma máquina, ou co-executado por uma máquina, que é um robô, ela vai ser robotizada. E isso é meio que um reflexo instantâneo ali. Sim. Mas a partir do momento que você começa a desenhar aquela interação com um toque humano, meio que não importa com quem você está interagindo ali. Aí volta até um pouco pro Turing, né? Tipo assim, se você desenha um ambiente e algo, e um roteiro, ou uma experiência que seja amigável, que seja natural, e como a inteligência já não deixa você saber muito bem quem está do outro lado ali, então começa a ser natural e as pessoas gostarem. E engraçado, porque isso foi uma aposta nossa, né? Lá no passado. Falou, não, se eu já tenho uma tecnologia que consegue ler, entender o humano, eu consigo criar uma interação ali que ele vai achar que está sendo entendido. Então, a gente achava, então isso vai ser o contrário de robótico. E a gente já fez mais de 2,5 milhões de entrevistas desse tipo. E tem uma aprovação de 98%. Olha só. 98%. E às vezes as pessoas perguntam, mas como vocês fizeram isso? Não, mas é um design thinking de como é aquela jornada. Sim. De uma forma natural e humana ali. E a gente tem, assim, centenas, milhares, eu acho, de depoimentos espontâneos ali, de pessoas dizendo, cara, que massa, que processo legal. Pô, me senti super à vontade, obrigado por ter participado. Isso ele falando até do nosso cliente, nem falando da gente, que a gente se esconde ali. Sim. Por trás do cliente, que é o que a gente gosta também, de deixar o nosso cliente como protagonista, né? Falar, é tão legal isso, e é o contrário do que é o reflexo natural da pessoa pensar, é feito por robô, é robótico. Vai ser duro, vai ser frio. Não. E aí a gente tem uma previsão. A gente acha que daqui a pouco tempo, não tanto tempo assim, as pessoas, e eu vou falar aqui no processo seletivo, mas tá nesse setting aí de entrevistas ou de, por exemplo, conversas rápidas, tá? Eu acho que daqui a pouco tempo as pessoas vão preferir ser entrevistadas por uma inteligência artificial, tá? Obviamente, mantendo-se o cuidado de se criar um Sim. design inteligente que priorize Sim. essa humanização. Mas por N motivos, a gente acha. Tá? E eu acho que está muito mais perto do que a gente imagina. E faz sentido isso que você disse, porque, por exemplo, tem momentos que eu sou abordado por uma pessoa me oferecendo um serviço ou até atendendo num suporte, alguma coisa, e é tão no script a conversa, que parece que trazendo o conceito, é mais robotizado do que se eu estivesse usando uma inteligência artificial que permite que a conversa tenha um pouco mais de maleabilidade, seja mais natural, e não fique aquela coisa, né? Às vezes você fala uma coisa, você vê que a pessoa repete aquilo do mesmo jeito, segue o script.
E isso que você falou, eu não tinha pensado e pode ser realmente uma coisa muito bacana para mudar a forma como alguns serviços acontecem. Lógico, tem Não todos. outros, sim, tem outros que a relação humana vai sempre fazer diferença. E como eu estava falando de diferencial competitivo, você trouxe uma coisa super bacana, né? Que vocês ficam numa camada transparente. A plataforma é a empresa quem está buscando a vaga, quem se mostra para o candidato. E vocês estão ali na operação, em background, fazendo isso tudo acontecer. No final da história, todo esse benefício do candidato, ver a experiência como uma experiência incrível e tudo mais, é um reflexo de marca para o mercado, né? Porque a facilidade de trazer, a atratividade. É isso. Poxa, muito bacana. Eu sempre achei muito estranho, assim, esquisito. Isso não foi inventado, assim, a forma como as plataformas de seleção evoluíram, não foi invenção brasileira, né? Isso foi importado ali dos Estados Unidos, normal. É onde surgiram os primeiros ATS, né? Mas a gente importou ali, mas deu uma carinha nossa ali, né? E do Brasil, né? Assim, do sentido de como aquilo foi implementado. E algo quando eu comparava, então, as plataformas que estavam, as americanas ou as europeias e as brasileiras, eu achava sempre muito estranho a interrupção na marca do cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. O cliente cria uma página de carreiras, um site, uma presença digital super focada em employee experience, em candidate experience, valores da marca, cria um visual bacana, chamativo, exemplos, etc. Faz todo esse trabalho de marketing ali. Aí fala, tá aqui minhas vagas, quer trabalhar aqui, quer trabalhar conosco, quero. Aí lista as vagas, aí quando o candidato vai lá e clica, aí ele sai daquele ambiente e vai para o ambiente do fornecedor ali, do software, com outra cara, com a marca dele. É às vezes uma experiência horrorosa. Nem vou entrar nisso, mas... mas assim, aí eu olhava e falei, por quê? Não, peraí, pô, eu tô trabalhando aonde? Eu tô querendo trabalhar onde? Então eu ficava, não, pô, aí quando a gente foi... E não acontecia... Isso veio... Isso quando os ATS brasileiros foram criados, aí criou-se meio que esse padrão, virou um padrão fazer isso. E falou, não, pô, tem que ser seamless, ou seja, não pode ter disrupção. Você clicou, você tem que continuar no mesmo ambiente, o ambiente é do cliente, as cores, a forma, a marca, tudo, entendeu? Eu tô falando isso de um processo, que é só a inscrição, mas a gente começou aqui, aí depois não, vou fazer aqui, depois aqui, de repente a gente meio que desaparece. Dá pra ver por algumas dicasinhas só que a Recruit ali que tá rodando por trás, mas assim, a experiência do cliente, a marca é dele e essa continuidade ali do que a marca do que tem que ser a marca do cliente, que é ele que está ofertando empregos, selecionando as pessoas, é ele que ele é que tem que fazer o candidato se apaixonar por ela e não pela minha plataforma, enfim, pela minha tecnologia, enfim. No mundo onde a gente tem uma escassez de algumas das mãos de obra que as empresas precisam, em vários departamentos, em várias áreas, né? A gente percebe que, como nunca, esse trabalho de employer branding, de mostrar o valor do profissional na empresa e a própria a experiência de entrada, como você falou, né? Uma estratégia de marketing toda pensada para mostrar que a empresa é fantástica, que a experiência de trabalhar é fantástica. Por que ter essa quebra, né? Não faz o mínimo sentido mesmo. Não faz. E é onde eu percebo que vocês têm um diferencial muito bacana. Mas esse processo, pelo que eu já entendi do que vocês fazem e conheci da plataforma, ele envolve hoje, você citou isso, alguns agentes, né? Você falou lá atrás de modelos, porque antes você tinha modelos computacionais que faziam todo esse trabalho de predição e tinham funções. Hoje são modelos que integram a LLM e acabam sendo os agentes no final da história. Sim. Você está trabalhando com agentes integrados. Sim, hoje a gente tem cerca de 35 agentes que são criados ali para desempenhar algum tipo de papel ou tarefa, né? E tudo é IA.
qualquer coisa que a gente... chegou em um ponto ali onde, assim, a gente tentava fazer com que o candidato nem sentisse que era uma IA, não por nada, mas para deixar ainda mais seamless, né, como eu falei, mais fluido, mas por trás ali alguma coisa já estava acontecendo, né? Então, por exemplo, seja nas nossas entrevistas comportamentais, seja na hora da inscrição simplificada, com pouca informação que a gente pede, né, para o candidato, seja nas interações que ele tem pós-inscrição, seja na inteligência que a gente dá para a empresa, para os recrutadores. Tudo isso leva alguma coisa de IA, porque acabou virando meio que nossa marca, sabe? Sim, tá no próprio nome. Né? Eu tenho que dar alguma coisa. Então, para fazer um exemplo simples aqui, nem tem a ver com candidato, né? Quando um recrutador ele vai abrir uma nova oportunidade, né, na Recrute aí, a gente já tem um agente que indica ao recrutador como é que está a média salarial daquela posição naquela região que ele vai trabalhar. Porque ele precisa ter esse alinhamento e essa informação, e como você falou, né, tem um problema cada vez maior de atração e o mercado atualmente, né, enquanto a gente está gravando isso, ele está muito aquecido, a gente está numa situação quase praticamente pleno emprego no Brasil. Então, essas coisas, elas precisam estar muito mais na mão, né? Então, a Recruiter já dá uma na hora ali, quando a pessoa está abrindo ainda ali a vaga, ele fala, olha, tá aqui a média salarial para essa posição, esse nível, esse cargo, nessa região. Vê se está alinhado, porque não adianta ter muita coisa, muita tecnologia por trás se não é atrativo, se a pessoa não vai atrás. Isso é um exemplo de um agente nosso que está trabalhando ali meio que em conjunto, né, com o recrutador para extrair mais informações. Então, faz buscas automaticamente, já faz um resumo ali, dá ali, por exemplo, com a média salarial ou o range salarial ali daquela posição. Tá? Um exemplo desses 35 agentes, e cada vez mais agentes vão sendo criados. A Recruiter é pioneira realmente nesse uso de agentes para automatizar cada etapas do processo, deixar ela mais fluida, né? Aquela etapa, enfim. E eu me lembro que vocês ganharam o prêmio na 100 Startups, né? Sim. Em primeiro lugar na área de vocês ou geral? Primeiro lugar, HR Tech. HR Tech são as startups de recursos humanos, né? Entre diversos assuntos, você estava ali em primeiro lugar. E isso vocês nem tinham generativo ainda sendo aplicado, estava inicial ainda? Não, então, é porque nós ganhamos 2 anos consecutivos como a primeira colocada, né? Como HR Tech, melhor HR Tech do Brasil pelo 100 Open Startups. E a primeira a gente gosta muito do 100 Open porque ele é muito, assim, ele é muito objetivo, né? Tipo assim, a gente diz com quem as empresas que a gente tem contrato, as empresas validam esses contratos. Então é um prêmio muito assim de validade. Validação ali, né? Sim, você consegue ter uma validação. Não é um número que você fala, quanto é que você cresceu de um ano para o outro? Como é que eu valido isso? Então eu sempre gostou muito. Um abraço lá pro pessoal da 100 Open, enfim. E a gente foi 2 anos consecutivos, né, como primeira colocada. E aí no primeiro ano, a gente não tinha IA generativa. Já no segundo, a gente já estava usando. A gente já estava substituindo aqueles modelos por LLMs, tá? É bacana quando a empresa ela tem no DNA mesmo tecnologia, como é o caso de vocês, né? Um dos founders de tecnologia e você já está nisso há muito tempo. Uma coisa que eu percebo, assim, o mercado hoje, ele tem empresas e operações que demandam times com uma velocidade muito grande. A gente tem muita rotatividade, né, em algumas áreas de negócio, e vocês atuam exatamente nisso, não é isso? Então você tem empresas que, sei lá, precisa de 50 funcionários numa semana, na outra mais 50, na outra mais 50, por conta de rotatividade ou crescimento de negócio. Vocês atendem exatamente esse mercado por conta de volume, capacidade e tudo que vocês têm para entregar com agilidade.
assim, começou a ficar claro quando a gente foi montando a Recruit aí, criando tecnologia, conversando com o mercado, ficou muito claro que o nosso negócio era o que a gente chama de volume hiring, contratação de volume. Então, empresas que precisam contratar em volume sempre. E aí seja pelo tamanho da operação, pelo tamanho do turnover, expansão, tá? Hoje a Recruit ela atende empresas com no mínimo ali 50 contratações mês, mais ou menos. Você precisa ter uma rotatividade de 50 contratações mês para começar a fazer sentido. Então a gente tá falando aqui de grandes empregadores no Brasil. Hoje a gente é líder no setor de varejo, o corte ali, o setor de varejo alimentar, por exemplo. A gente já é líder. E um dos líderes no varejo geral, já. Por conta disso, o varejo, eu falo que o varejo é nervoso, né? O varejo é muito nervoso, é o tempo todo ali, né? Óbvio, por razões óbvias. E também porque o Brasil tem uma das maiores taxas de turnover do mundo. A maior, na verdade. A maior taxa de turnover no mundo, né? E aí isso se traduz em uma necessidade quase que infinita por gente, por pessoas, por profissionais. A gente fala muito que a cadeira vazia, ela, se você não consegue repor ela numa velocidade X, aquela cadeira vazia começa a se transformar numa sala de reunião vazia, num auditório vazio, e de repente você tem uma arquibancada vazia, porque você realmente vai drenando ali, as pessoas vão saindo, se você não consegue repor rapidamente, com qualidade, você literalmente, a sua empresa literalmente começa principalmente aí vai varejo de comércio, como você está falando de varejo de comércio, mas varejo atacadista também, ou varejo, enfim, de loja. Você precisa da pessoa ali para vender, né? Então você vai parar. A varejo automotivo, por exemplo, tem muitos clientes no varejo automotivo, concessionários, basicamente. Cara, você chega no showroom, tem um vendedor, não dá conta vai de embora. atender. O cara vai embora, tchau. Vou no outro. Né? Quando a gente começou a criar tecnologia e falar com os clientes, a gente começou realmente a ver, não, volume hiring faz todo sentido pra gente. Porque a tecnologia, quando ela começa a brilhar, quando ela funciona em massa, né? Esse tipo de tecnologia principalmente. Então, quando você tem um volume muito grande, quando você tem a automação permite que você faça coisas que antes eram quase que impossíveis ali. Então, a gente se achou ali no contratação do volume. Virou um grande diferencial. Patrick, uma coisa que eu vejo que o mercado me parece que vai virar um desafio daqui para frente cada vez maior é a falta de mão de obra, né? Parece que com o surgimento das tecnologias, mas ao mesmo tempo essa cabeça de empreendedorismo, a possibilidade de montar negócios, startups, aí vem as startups que arrumam os empregos como os motoristas de Uber, entregadores, etc., isso acaba compondo um cenário muito difícil para o seu cliente, não é? Porque o cara que precisa ter um vendedor o dia inteiro, de repente esse vendedor já está pensando assim, poxa, mas se eu for trabalhar ali de Uber, de entregador, eu vou conseguir ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas eu tenho minha liberdade, eu toco... Lógico, às vezes uma visão até equivocada da realidade, né? Porque esse cara vai ter que investir em equipamento, transporte, ele não tem uma série de benefícios, etc. Mas é uma realidade, né? Como que isso está afetando, aí numa visão de cenário de mercado e tal, como que isso está afetando o mercado e como você está vendo isso até como um desafio para você, se é que acontece? Não, é um desafiozaço. Não tem, acho que não tem setor que não esteja vendo essa compactação ali na oferta de mão de obra ali, na oferta de gente qualificada, né, ali para fazer o trabalho. E assim, eu gosto de pensar um pouco assim, né? O mercado de trabalho ele é volátil e ele tem ups and downs, ou seja, altos e baixos. Hoje está nesse momento, 2, 3 anos antes estava em outro, 5, 8 anos atrás estava em outro, e aí isso vai oscilando. Eu acho que faz parte
do desafio do empreendedor. Então, os empresários precisam entender ali onde é que eles estão inseridos em cada um dos cenários, tá? Realmente é difícil, a gente está falando de um país que também tem problemas estruturais de educação e, enfim, uma legislação trabalhista que acaba fazendo isso, esse exemplo que você está dando acontecer muito, né? Falar, eu tenho uma liberdade aqui e eu tenho engessamento aqui, aí as pessoas vão meio que, né, aos poucos, mas vão indo para o caminho onde eles têm mais liberdade. Mas isso é normal. O que realmente me preocupa é a questão demográfica no Brasil, onde realmente tem menos pessoas tendo filhos, e aí você vai ter um crunch demográfico. Aí sim é que eu acho que todo mundo, né? Nós, os empresários, enfim, a gente tem que pensar como é que sai disso, ou o que é que vai ser feito ali, né? Uhum. Porque com certeza a gente se beneficia direto e indiretamente de um boom demográfico, onde você tem muita gente jovem, pô, primeiro emprego, tá começando no mercado de trabalho, você consegue mais barata, mais acessível também, mais acessível, né? Já tá buscando o emprego. Buscando o primeiro emprego. Assim, o varejo, inclusive, até aprendeu muito bem isso. Eles entendem o turnover como uma coisa já natural, porque eles pegam essas pessoas de primeiro emprego ou pouca experiência, estão entrando no mercado de trabalho, então é fácil, a pessoa entra, se integra, e a pessoa vai sair, porque vai querer, né, evoluir, né, vai achar uma coisa melhor e tal, e eles voltam com mais pessoas que estão ali entrando, e é um ciclo ali. E aí acho que o varejo, principalmente o varejo brasileiro, pelo menos os que a gente conhece bem, eles aprenderam esse jogo, tá feito. Mas a partir do momento que você tem um problema demográfico e começa a não vir mais, perfeito. Aí você fala, eita pô, e agora? A máquina não gira. E aí eu falo de varejo, mas tem N outras, né, outras implicações, né? Isso é o que me preocupa mais até, assim, do ponto de vista assim, de mercado de trabalho. Porque o que está acontecendo hoje, eu já vi acontecer, já vi o inverso acontecer, e fica nessa gangorra, né? Essa oscilação é normal. Então tem uma questão interessante que eu percebo que tudo segue aquela lei de oferta e procura. Então a gente tem uma hora que você vai ter tanto Uber e tanto entregador que vai começar a não ter mais vaga para outros Ubers, outros entregadores, né? E naturalmente isso vai levar uma demanda de pessoas a buscar outros empregos e volta de repente a aquecer. Eu entendo que aí a questão de natalidade, as questões demográficas podem interferir. Lógico, a gente também tem pessoas mais velhas que também estão buscando se manter ocupadas, porque afinal de contas a faixa etária já não é a mesma do passado, onde as pessoas na mortalidade prevista de 60 anos de idade agora passa aí para 100, né? Então, enfim, muito mais. Começa a ter outros modelos. Mas um ponto que é interessante também levantar, ao meu ver, nessa questão dos empregos, da capacitação, tem o desafio de você ter a pessoa certa para a posição certa, com a capacidade certa, e é onde vocês conseguem ter uma eficiência muito grande também, né? Porque não é simplesmente contratar, mas o perfil certo para fazer aquela função, para atender tal mercado, tal tipo de coisa. Isso é um diferencial também, né? Total, assim. Eu já até falar contigo, não tocamos nesse assunto, mas já você tocou. Porque esse assunto é primordial, assim. E hoje, e essa era a visão que a gente tinha lá no começo de como é que como é que inteligência artificial ajudaria na qualificação do profissional. Como eu acho o profissional certo para a vaga, o candidato que está ali, que está disponível ou não, né, para a oportunidade que o meu cliente oferece. O que é que ele está procurando naquela pessoa? E a gente percebe, assim, e antes era um processo, assim, quando ele foi digitalizado, né? Quando ele foi digitalizado, eu acho que algo se perdeu, né? Porque antes você tinha o currículo ali, que você ia lá e entregava, aí ficava ali com a recepcionista, vamos dizer assim, a recepcionista ela mandava para alguém olhava, gostei desse cara aqui e tal, um processo manual, mas que era muito humano. Assim, no sentido de que você estava sempre falando, interagindo com um ser humano em todo o processo. Mesmo o ser humano tendo suas imperfeições, o processo ele acontecia cara a cara,
em muito mais etapas. Então, quer dizer, o grande diferencial que a gente percebe nos negócios não está em usar só a tecnologia, em ter uma facilidade de linguagem, mas conseguir ter, no caso do que vocês entregam, uma maior assertividade, né? A pessoa certa para a função certa, com entendimento claro de que ela supre aquela necessidade. E isso é transformador para os negócios que precisam ter velocidade, porque o turnover já é parte do negócio, você já citou. Faz parte, o mercado já adaptou a isso e está tudo certo. Por outro lado, você já sabe que tem turnover, mas se você fica trazendo gente errada, você está aumentando a velocidade desse turnover. Porque vai entrar a pessoa errada para a função errada. Exato. Não resolve, né? Eu gosto de falar assim, o turnover é inevitável, tá? Óbvio, você tem que retardá-lo, mas ele é inevitável, então você tem que trabalhar com ele. E você não deve usar a desculpa do turnover para fazer uma contratação mal feita. Sim. Porque isso existe. Sim. Não, o cara vai sair daqui a 3 meses. Pega qualquer pessoa, bota aí dentro. Não. Assim, não, primeiro, não precisa, e segundo, não funciona. Você vai estar sempre gente ruim, sim, ou gente não preparada, ou gente que não tem fit, ali ou se perpetuando, porque assim, é o mesmo perfil não aderente. Sim. Então, não resolve. Você tem que melhorar o perfil anyway, mesmo que a pessoa fique 3, 4, 5, 6 meses. Até porque, só fazendo uma observação, essas pessoas, elas são a cara da empresa para o cliente que está sendo atendido, né? Perfeito. Uma pessoa insatisfeita, desqualificada, que não tem uma competência ou não se enxerga como eu estou fazendo o que eu gosto, ela vai refletir isso no relacionamento que ela está fazendo. Exato. A cultura da empresa, exato, o relacionamento com os outros colaboradores, enfim. Então pode ser uma posição que tenha contato com o cliente, mas pode ser uma posição que não tenha contato com o cliente. Então, um técnico que fica lá atrás, erra ali e acabou. Assim. Então, não. Isso não deve se tornar, e é um mantra nosso, assim, isso não deve se tornar o turnover não deve se tornar realmente uma desculpa para fazer de qualquer jeito. Não, dá para fazer melhor, e é o que eu estava falando antes. Com o IA generativa agora, deu para pegar esse processo de novo, que tinha perdido muita informação no digital, que tinha meio que se transformado numa planilha, e voltar a dar aquela humanizada, porque você consegue agora conversar com mais pessoas, você consegue entender mais pessoas, você consegue extrair mais informações das pessoas. Então, é quase como se a gente estivesse voltando para o início, só que melhorando isso radicalmente. Sim. Então, por isso que eu acredito que assim, esse tipo de tecnologia vai assim, transformar absurdamente como se faz seleção assim, no mundo inteiro. Isso, recentemente eu fiz aqui no Nova Talks uma entrevista com o vice-presidente do McDonald's, Sim. Dorival. E uma das coisas que a gente estava conversando é exatamente a importância de cultura, né? O McDonald's tem isso no DNA, essa questão da preparação, da qualificação, sim, dos profissionais. Eles tinham no passado aquela coisa de mostrar, né, a pessoa do mês e tudo mais, eles até vieram mudando isso um pouco, porque eles têm uma visão muito mais ampla hoje de cultura, de estratégia de negócio. E, poxa, se você tem hoje dificuldade de atrair gente, e isso implica exatamente um ambiente ser interessante, se você tem um monte de gente desmotivada, que não está alinhada a essa cultura, até quem vai entrar se desmotiva e fala assim, o que eu vou fazer ali, né? Você tem que ser contaminado com essa vontade de participar também, né? E a cultura é algo totalmente maleável. Ela não é rígida, né? Então, ela até aceita um desaforo pequeno. Dá para fazer 1, 2, 3, 10 contratações sim, ruins. Mas se você continuar perpetuando isso, a tua cultura ela vai se moldar uma outra coisa ali. Sim. E aí vai ser difícil voltar sim, atrás. E ele tá certo. E a gente sabe bem do case. Conhece bem assim, a questão de como você deve olhar para esse prisma da seleção com um prisma sempre de fit cultural. Não importa nem se você... Assim, não importa se você faz um fit cultural no seu processo. Mas alguém... E aí, geralmente, quando isso não é feito de forma normatizada assim, isso é feito na entrevista ali, final. Fala, esse cara acha que sim, ele tem aquele encaixe. É muito feeling, mas na maioria das vezes é o que tem. Mas faz, mas sim, tem que fazer. Se não fizer... Aí começa, aí a cultura ela vai se moldar para uma coisa que bola de neve, né? E vira bola de neve. Bola de neve.
uma coisa muito bacana. Eu percebo exatamente isso. Assim, a transformação do modelo, a gente está falando de áreas de RH que estão responsáveis por cuidar disso. A expansão de tecnologia como a sua já começa a permitir até que outras áreas já conversem diretamente com a inteligência artificial e tragam suas demandas, como você mesmo trouxe um exemplo de um gestor solicitar e o agente trabalha preparando aquela vaga, trazendo o valor. Mas aí vem a importância de um RH não ser só um departamento de contratação e demissão, né? De ser uma pessoa de cultura, de ser uma pessoa que está ajudando a olhar para o negócio, ajudando os gestores a prepará-los na qualificação da vaga, na preparação da vaga, e olhar para a empresa trabalhar a sua cultura, divulgar essa cultura. Acaba que o RH hoje ele tem uma posição muito relevante, né? Eu recentemente falei também sobre isso, numa outra entrevista que a gente teve, conversei também com o Rui Shiozawa, do Great Place to Work, hoje Great People, e a gente fala um pouco sobre isso, né? Que o papel das pessoas de RH, elas estão muito coladas ao papel do C-Level, são papéis de decisão já hoje, né? Então, é importante que veja o valor de cultura, da integração, junto com trazer velocidade, e lógico, o que você traz hoje com a sua tecnologia é a capacidade de você deixar um processo fluido, transparecer aquela cultura daquela empresa sem barreiras, sem atritos. E, no caso de uma empresa que precisa trazer em volume, você pensa, hoje tem, como exemplo do próprio McDonald's, né? É quase um caminho que é uma escola mesmo, é um primeiro emprego para uma pessoa que vai trabalhar aprendendo excelência, relacionamento com o cliente, e tem que ser contaminado por essa cultura. Você vira quase uma escola para o mercado mesmo. de trabalho. É isso. Você vira quase uma escola, no caso deles e outros também, como eu falei, vários outros varejos, assim, você acaba virando uma escola, então você acaba até tendo um quê de responsabilidade social ali, mesmo que indireta, de você dizer, olha, para as pessoas que estão entrando, né, no mercado de trabalho, olha, você precisa ter um nível ali de excelência, você precisa ter um nível de ética, enfim, é difícil, a gente sabe que é difícil, no dia a dia é difícil, mas assim, eu acho que o ponto é, a RH, pegando ali o que você falou no início, a RH ele precisa se tornar um parceiro estratégico do C-Level, né, da diretoria, né? Porque só assim você vai destravar coisas que acontecem hoje e conseguir fazer com que esse potencial humano seja realmente visto ali por toda a direção da empresa e seja dado valor a isso. Então, enquanto o RH ainda for uma área... isso tem mudado demais, tá, no Brasil, demais. A gente já foi bem mais atrasado aí nesse ponto. E hoje a gente já vê RHs que estão se tornando, porque assim é isso, empresas são pessoas. Então é uma área, precisa ser uma área estratégica, precisa ser uma área que dê valor. E, de novo, acho que agentes de IA e essas novas tecnologias vão fornecer mais informações para o RH se municiar, entender o que está acontecendo nas empresas, o que está acontecendo ali da porta para dentro, né? Porque não dá para conhecer todo mundo, né? Não dá para saber o que é que todo mundo está acontecendo, o que é que todo mundo está fazendo o tempo inteiro. Então, essas tecnologias elas vão conseguir dar um nível de informação, um nível quantitativo e qualitativo de informação que vai fazer o RH catapultar, na nossa visão, tá? Bom, agradeço muito o papo. Eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de ver grandes transformações a partir, né, do que a inteligência artificial vem trazendo. Tem grandes aprendizados, a gente falou de vários aqui, e são só alguns do que estão por vir, inclusive, porque a gente está vendo a entrada da IA generativa nos negócios, do LLM, da possibilidade dessa tratativa pelo diálogo, né, com uma inteligência artificial. E, de novo, se isso é dados e você consegue, como você acabou de dizer, tratar ainda melhor esses dados, quem fizer isso com expertise, com cuidado, trazendo estrategicamente para o negócio, mas com olhar de cultura e humanização, muito provavelmente a gente vai ter empresas muito melhores, né? Então, agradeço, porque olha quanta coisa bacana sai dessa conversa. A gente vai compartilhar aqui o seu LinkedIn, o acesso à página lá da Recrute AI, para que as pessoas possam conhecer e acompanhar. E, de novo, agradeço muito a oportunidade da gente ter esse papo aqui. Eu que agradeço, Rico. Obrigado pelo convite. Me chame sempre aí que quiser falar sobre RH, seleção e IA. Tamo junto. Vai ser um prazer. Obrigado.